Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs e obrigado pela sua visualização. Este é um espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão, usando de certo modo as informações para olhar para elas através do foco da Bíblia, que é aquilo que deve ser feito por um cristão que queira realmente seguir a Jesus e ter a Bíblia como a revelação de Deus para a humanidade. Ronaprev, Resquirona, são dois nomes estranhos, nomes de medicamentos que em breve poderão passar a ser bastante conhecidos da população portuguesa e talvez possamos dizer a nível mundial. São medicamentos que reduzem de forma efetiva, depois dos estudos feitos, reduzem o número de mortes e de hospitalizações em doentes de risco que desenvolveram doença grave por causa do vírus do Covid-19 ou do SARS-CoV-2. Faz parte daquilo que está a ser uma grande investigação a nível mundial. Estes são os primeiros dois de vários outros medicamentos que estão, digamos, na calha para surgir, para de facto poder reduzir aquilo que é a gravidade da infecção. Eles foram aprovados pelo Comitê de Medicamentos da Agência Europeia na semana passada para serem utilizados em pessoas acima de 12 anos ou acima de 40 quilos, e mesmo em doentes que não estão em grande risco, mas para poder evitar o desenvolvimento do risco. Portanto, os estudos provaram que eles reduziram de forma muito significativa as mortes em doentes com Covid-19, bem como também reduz a chance de contrair o Covid-19 se um membro do agregado familiar estiver infectado com SARS-CoV-2. Portanto, a autorização para a venda ainda está a ser avaliada, mas já foi dada luz verde para que os países possam avançar na compra destes medicamentos ou fazer a pré-compra, digamos, destes medicamentos. São anticorpos que são utilizados de forma direta porque eles se unem às proteínas da superfície do vírus, ligando-se à membrana das células e, portanto, incapacitando a reprodução deste vírus. Por exemplo, o Ronaprev, nos estudos feitos, apenas 0,9% dos pacientes que tomaram Ronaprev foram hospitalizados ou vieram a falecer depois de 29 dias após o tratamento, comparando com 3,5% dos doentes que fizeram um placebo. No outro medicamento, as taxas foram 3,1% para 11%, portanto há uma diferença bastante grande, o que prova que estes medicamentos são bastante eficazes. Também o perfil de segurança deles foi considerado favorável. Os efeitos secundários existem em qualquer medicação, mas não foram considerados graves e, portanto, tudo isto leva a que se possa ter confiança na utilização desta medicação. Também está a circular já a informação de que provavelmente no próximo ano teremos à disposição uma vacina bastante mais eficaz do que aquelas que têm sido utilizadas, já desenvolvida, portanto, a percepção maior daquilo que é o vírus neste momento, eventualmente até o fim do ano que vem, uma vacina que pudesse ser, de facto, uma vacina que desse uma proteção significativa contra este vírus. Tudo isto são boas notícias no meio de uma pandemia que continua a persistir, porque a verdade é que nós temos a persistência do problema e temos ficado preocupados em Portugal, porque mesmo que o número de mortos não esteja a ser tão elevado, mas o número de infecções tem aumentado bastante significativamente e o índice de transmissibilidade deste vírus também colocando-nos novamente numa zona de algum perigo. É preciso perceber que apesar das vacinas há limitação, há pessoas a falecer com segunda dose da vacina, mesmo já com 3 doses de vacina, e, portanto, isto significa que a vacina é útil, tem a sua razão de ser, reduz o número de infecções, reduz a gravidade das infecções que possam surgir, mas não resolve de forma significativa ou não acaba com o problema. Portanto, há uma necessidade de não descurar. É preciso continuar a manter, sendo possível, as distâncias sociais, a utilização da máscara, sobretudo em lugares fechados, a desinfecção das mãos. É preciso continuar a estar atento à sintomatologia. Nós temos os testes de farmácia que rapidamente podem nos dar alguma indicação sobre aquilo que se passa. Também o acesso ao exame de PCR comparticipado pelo Estado. Tudo isto continua disponível para que nós possamos continuar a lutar. Também
as vacinas estão aí, a terceira dose está sendo aplicada já a uma boa percentagem da população idosa e certamente haverá outras pessoas a estarem envolvidas também nisto. Temos que ter a noção de que é preciso desenvolver uma medicação que seja eficaz no tratamento. Claro que nós queremos uma vacina que previna, mas para aqueles que forem infectados, algo que possa tratar. E é isto que está a ser um dos lados muito fortes daquilo que é a investigação com estes resultados. Estes são os 2 primeiros medicamentos. Há outros, como eu disse, que já estão na calha e que dão aparentemente os resultados bastante promissores. Uma coisa é certa: seja quais forem os medicamentos, serão medicamentos de pesquisa recente, serão anticorpos específicos e, portanto, será uma medicação sempre bastante cara. Mas estamos a falar sobre a proteção de vidas. Evidentemente que uma vida vale muito mais do que aquilo que nós podemos contabilizar em dinheiro. E quando nós olhamos para esta realidade e pensamos nisto, nós, como cristãos, evidentemente temos que lembrar de uma outra infecção que é muito mais grave, que é pandémica e que causa morte, mas morte eterna. Estamos a falar sobre o pecado. O problema do homem neste momento, o problema da humanidade neste momento, o problema maior da humanidade neste momento não é o vírus do Covid-19, não são as alterações climáticas. O principal problema da humanidade continua sendo o pecado que nos separa de Deus, que nos leva a viver neste mundo degradado, em que o egoísmo, em que o egocentrismo faz com que nós não tomemos as decisões que devíamos tomar para o bem geral da humanidade. Vimos uma grande cimeira internacional a respeito do clima acabar por ser anticlimática, ou seja, ela termina sem que haja grandes expectativas, mais uma vez porque ninguém quer ceder. E países importantes do mundo que têm uma implicância muito grande naquilo que são os resultados destas lutas não estiveram presentes, não se fizeram representar de forma importante e, portanto, não vão colaborar. E é claro que se países do peso de uma China, de uma Rússia, de uma Índia não estiverem envolvidos de forma muito significativa, não estaremos a conseguir realmente aquilo que é preciso. O pecado, ele não desiste. Quando nós achamos que ele está vencido nas nossas vidas, ele vem, nos dá uma rasteira e domina novamente, tal como este vírus. Nós não podemos achar que acabamos com ele de uma vez e que está ultrapassado. Temos que perceber que o pecado é algo que toma conta de todos nós e que ele é profundo, ele danifica todos os aspectos da nossa natureza humana. Ele atrapalha os nossos pensamentos, ele atrapalha as nossas emoções. E, portanto, ele prejudica as nossas atitudes, as nossas intenções, e isso se revela nas nossas palavras e nas nossas ações. E daí toda a dificuldade que nós temos nos relacionamentos, desde as pessoas mais próximas até as pessoas que nós nem conhecemos, toda a animosidade, toda a violência que nós vemos crescer cada dia mais, começando em casa e alastrando para as ruas. Para vencer o pecado, assim como para vencer este vírus, o tratamento nunca vai ser fácil, nunca vai ser barato. O pecado foi de facto vencido. E não como estes medicamentos que são ainda apenas uma esperança, nós temos uma certeza absoluta da vitória sobre o pecado. O pecado e a morte foram derrotados por Jesus. Ele viveu aqui, foi tentado de todas as maneiras e viveu uma vida sem pecado. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. E com isto nós temos a certeza absoluta da vitória sobre o pecado e da vitória sobre a morte. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. A única maneira de nós termos o perdão é em Jesus. Nós temos a recuperação da comunhão com Deus para podermos viver a vida para a qual nós fomos criados. Em Jesus nós temos a certeza de que a morte perdeu o seu aguilhão, aquele peso maior, não é, da morte, deixou de existir, porque o cristão sabe que ele fecha os olhos aqui e abre na presença do Pai para uma eternidade que é de glória. O preço foi altíssimo, foi a vida do Senhor Jesus. Foi a sua vida que Ele deu por nós em uma morte de tortura numa cruz, mas para vencer a morte ao fim de 3 dias. E é isto que nós temos que anunciar. Mais do que qualquer antiviral, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, perdoa-nos de todas as nossas maldades e iniquidades, transforma o nosso interior e nos aproxima de Deus. Essa é a cura que você, eu e toda a humanidade precisa.